igreja está fazendo. Eu quero convidar você a abrir lá em João 3. A gente vai dar uma passeada nesse capítulo. Eu vou ler só os versos de 1 a 7, mas a gente vai ver todo o capítulo, ou quase todo o capítulo. Capítulo 3 de João. Abre lá, liga a sua Bíblia lá, e eu convido você a mais uma vez orar, a colocar a sua vida mais uma vez diante de Deus. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer a Ti por esse encontro, por esse culto. E, ó Pai querido, nosso maior desejo é sair diferente da forma que entramos aqui. Porque não estamos na presença de homens, estamos na presença do Deus vivo. A igreja ela não se reúne somente para se ver ou para ouvir música, mas a igreja se reúne para adorar o Teu nome. Por isso, Pai, fale conosco nessa noite. Tome, Senhor, todo o meu eu nas Tuas mãos e que seja o Teu Espírito falar. Queremos ouvir a Tua voz, assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. João 3, leio dos versos 1 a 7. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, e ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus lhe declarou: Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar a segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito: é necessário que vocês nasçam de novo. A gente sempre, quando fala de João 3, a gente sempre lembra só do verso 16. A gente não lembra do restante. Tem gente que nem lembra da história de João 3. Só lembra de João 3,16, que Deus nos amou de tal forma que deu seu Filho por nós. Mas o que me chama a atenção em João 3, é que aqui está a essência, aqui está toda a missão de Jesus, da sua vinda. Jesus ele sempre foi encontrado, e você vê isso nos evangelhos, no meio de multidões. Jesus nunca era encontrado sozinho, e para ter um particular com seus discípulos, ele tinha que sumir, ele tinha que se esconder para poder se encontrar com os discípulos. E aqui João traz aqui que Jesus tem um encontro com um homem só, Nicodemos. E aqui narra a história desse homem, fariseu, vai à noite, e às vezes as pessoas criticam por Nicodemos procurar Jesus à noite, mas ainda bem que ele foi, mesmo que à noite, encontrasse com Jesus. Ele era fariseu, então ele era da alta cúpula da religião judaica, não era qualquer homem. Um fariseu, ele tinha muito tempo de estudo, já falei isso aqui outras vezes. Um fariseu, ele tinha a incumbência de estudar as Escrituras e avaliar os falsos profetas que apareciam no meio de Jerusalém nos seus tempos. Então eles tinham uma importância. E o texto diz que Nicodemos, além de ser fariseu, ele era um dos principais, ou seja, ele era um dos chefes. E além de ser chefe, ele era membro do Sinédrio. E o que era Sinédrio? O Sinédrio era um tribunal onde 70 membros que formavam o Sinédrio, e eles eram como se fosse a nossa Suprema Corte. Só que ali era envolvido com as coisas religiosas. E o Sinédrio exercia essa jurisdição religiosa para avaliar, averiguar os falsos profetas,
avaliar se aquele que se dizia o Cristo, como no caso de Jesus, era ou não realmente o Cristo. Então eles iam estudando as profecias, iam ver, não, isso aí não condiz, não, isso aí condiz. E Nicodemos começa a perceber que tudo que Jesus está fazendo condizia com as profecias. Ele começou a avaliar as escrituras e viu, não, esse homem aí não é qualquer homem. Provavelmente vai à noite para não arrumar confusão com o Sinédrio e nem com os outros fariseus. Porque os irmãos sabem que a grande pedra na sandália de Jesus eram os fariseus. Jesus tinha um problema sério com os religiosos do seu tempo. E eu acredito que ali ele examinando, Nicodemos pensa, eu tenho que conversar com esse homem, e Nicodemos está admirado com Jesus. Ele está admirado com os ensinos de Jesus. Porque no verso 2 diz assim, ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Ele está dizendo, olha, eu estou percebendo, Jesus, e por isso eu vim aqui conversar com você, que o que está acontecendo, a tua fala, os teus ensinos, a tua forma de caminhar com os discípulos, está batendo com as profecias. Então eu vim aqui para conversar bem de perto com o Senhor. Mas o que me chama a atenção não é Nicodemos nesse texto. O que me chama a atenção é que Jesus traz nesse texto, ou João traz nesse texto, a verdadeira essência da missão de Jesus. João traz aqui o porquê de Jesus ter vindo ao mundo. E Jesus veio ao mundo para os maus. Jesus não veio no mundo para os bons. E aí agora gera uma crise na gente, né? Aí eu pergunto para você se acha bom ou mal? Responde aí para você. Porque a gente entende mal como aquela coisa que traz prejuízo, a gente entende mal com maldade, mas existe uma outra definição para a palavra mal, que é o que cabe aqui, que é o imperfeito. Aquilo que é imperfeito. E é justamente para os imperfeitos que Jesus veio. E quem são os imperfeitos? São aqueles que, devido à queda no jardim, devido ao pecado de Adão, se tornaram imperfeitos. Porque até antes da queda de Adão nós éramos perfeitos. Depois a gente se tornou imperfeito. E a gente encontra a perfeição somente em Cristo. Cristo é o Adão que Deus planejou. Cristo é o Adão que Deus havia planejado, criado, mas o pecado deformou. E somente em Cristo é que a gente consegue encontrar essa perfeição, não em nós. É Cristo que nos torna perfeitos. É em Cristo que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos melhorando. Fora de Cristo, nós somos maus. Nós somos imperfeitos. E Jesus vai confirmar isso lá em Marcos, capítulo 2, versos 16 e 17, que diz: quantos mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Eu não vim para chamar aqueles que se acham bons demais, eu vim para chamar aqueles que estão aí, largados, aqueles que são condenados pela religião. Eu vim chamar aqueles que realmente precisam de mim. É isso que João vai mostrar aqui em Jesus, no capítulo 3. Aqui é a explicação da sua missão. E a gente confirma tudo isso no versículo 16. Que ele veio para a humanidade. Que ele veio para os maus. E pensando nisso, a gente precisa tomar muito cuidado com os conhecimentos que podem ofuscar os nossos olhos. O verso 1 diz que havia um fariseu
chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Só para relembrar, para ser um fariseu, não era qualquer homem, não era qualquer pessoa. Ele fazia parte da elite religiosa do seu tempo, então era muito tempo de estudo, muitos anos debruçado nos livros, e além disso, ainda fazia parte da cúpula. Imagina que, vamos pensar aqui no nosso Supremo Tribunal, não é só fazer direito para estar lá. Me formei em direito, agora eu vou para o Supremo Tribunal. Não, você tem que estudar, você tem que se debruçar, você tem que estudar muito. Tem que ter uns QI também. Quem é bom entendedor que entenda. Mas não é da noite para o dia. Peguei o canudo do diploma de direito e agora vou para o Supremo Tribunal. Não é assim. Assim foi com Nicodemos. Ele estudou, era um cara que tinha conhecimento, ele conhecia a lei. Os livros da lei, a Torá, que é a lei para o judeu em hebraico, a Torá era conhecida, eles decoravam. Dizem que um menino aos 13 anos, um judeu aos 13 anos, ele já sabe quase todos os livros do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros que a gente tem na nossa Bíblia. Ele já conhece. E se ele prosseguir, ele vai estudar com um rabino. E pode chegar a um grande líder religioso, como Nicodemos. Esse conhecimento estava ofuscando os olhos dos judeus, dos religiosos. Irmãos, conhecimento é bênção. Quanto mais conhecimento a gente buscar, é bênção. Tanto bíblico quanto intelectual. Porque quanto mais conhecimento, menos chance de sermos enganados, menos chance de cairmos em golpes. O conhecimento abre a nossa mente, mas infelizmente existem pessoas que o conhecimento abriu tanto a mente que o cérebro está quase pulando para fora. Porque esse conhecimento está cegando, tanto bíblico quanto intelectual. Esse conhecimento, quando ele começa a ofuscar as verdades da palavra, ele é perigoso. E era o que acontecia com os fariseus. Era o que acontecia com os religiosos dos tempos de Jesus. Eles conheciam tudo sobre a lei. É como se você chegasse agora no final do culto, conversasse com um irmão, uma irmã ali, e tudo que você falasse, está escrito em tal capítulo, em tal página, em tal versículo, e a pessoa conhecesse tudo da Bíblia, que tivesse, não sei se vai existir alguém, mas que tivesse toda a Bíblia memorizada na cabeça, os 66 livros, versículo por versículo. E aí você vai pensar, nossa, que bênção essa irmã, esse irmão, conhece a Bíblia toda. Assim eram os fariseus, conheciam tudo, só que eles não tinham intimidade com Deus. Eles conheciam a Bíblia, eles conheciam a lei, mas eles não conheciam o poder de Deus. Por isso que Jesus mais tarde vai dizer que errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque o que eles conheciam era algo que lhes beneficiava, o que eles conheciam era algo que eles usavam para jogar nos outros. Por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, o Sermão do Monte, Jesus vai trazer praticamente uma explicação da lei. Jesus vai dizer, olha, Moisés disse, não matarás. Então matar é pecado. Porém eu vos digo, se você sentir ódio, se você xingar o seu irmão, se você chamar o seu irmão de racá, ou seja, se você ofender o seu irmão, você já cometeu pecado. Aí vai dizer, olha, Moisés disse, não adulterarás. Mas eu vos digo, se você olhar para um homem, e se for para uma mulher, se fosse nos dias de hoje, falaria também para o homem, né, da mulher olhar para o homem, já intencionando, já desejando, já pecou, já adulterou. Então não era só ir para a cama. Jesus está dizendo, só em pensar, só em ter os desejos. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, vocês ensinam a lei, vocês estão falando da lei,
Vocês estão colocando uma carga pesada sobre as pessoas, sobre a lei, mas vocês não sabem o significado da lei. O que Jesus ensina é que a lei era só uma demonstração, a lei era paliativa. Porque a lei, conforme disse o apóstolo Paulo, servia para me mostrar que eu sou pecador e que eu preciso de perdão. Por isso Paulo vai dizer, se eu não conhecesse na lei que cobiça era pecado, eu não descobriria que eu era um pecador. Então a lei era paliativa, a lei era para mostrar para o homem que ele é imperfeito, que o homem é mau, que nós somos maus. A lei não é para chegar para o outro e dizer, você está em pecado. Você está assim, você está assado. Porque quando eu falo do outro, eu estou falando de mim. Como já disse a máxima de Freud, que quando Pedro fala de João, Pedro está falando mais dele do que de João. E quando eu olho para a lei e leio a lei não está falando do outro, a lei está falando para mim. E quando eu olho para mim, que sou imperfeito, a lei me faz olhar para Cristo. Que é só nele que eu encontro perfeição. Infelizmente, os religiosos estavam ofuscados, eles estavam cegos. Eles achavam que a lei era só para as pessoas que viviam em desarmonia, ao contrário daquilo que estava na lei. Só eles eram os certos. Irmãos, isso me assusta, porque a gente está vivendo um tempo igualzinho, não está nada diferente. Está nada diferente. Há muitos que acham que somente por estar já numa igreja, por carregar uma Bíblia, por ler essa Bíblia, por estudar essa Bíblia, se acham melhores do que o outro. Se acham superiores ao outro. Acham que por estarem vindo a uma determinada religião, uma determinada igreja, e aquele outro que faz totalmente ao contrário, está melhor. Será que quando a gente está vindo para a igreja e passa na frente dos bares da vida e olha aquelas pessoas ali, será que a gente não tem esse sentimento? Mas é para aquelas pessoas, nos bares da vida, é que Jesus veio. É para os maus. É para eles e para nós também. Olha o que diz Marcos 2, 14 a 16. Isso acontecia com Jesus direto. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos os que seguiam. Quando o mestre da lei, que era fariseu, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntou aos discípulos, por que ele come com publicanos e pecadores? Ele foi na casa de um homem chamado Levi. Você sabe quem era Levi? Você lembra quem era Levi? Levi é Mateus, o que escreve o evangelho que leva seu nome, o evangelho de Mateus. É esse Levi, publicano, pecador, que Jesus está na casa comendo, e os líderes religiosos estão ali malhando Jesus, criticando Jesus. Irmãos, se tem uma coisa que eu sonho, e eu espero que você sonhe parecido, é das pessoas dizerem, aquele pastor só come na casa de gente que não presta. Porque é essa gente que não presta, que as pessoas dizem, é essas pessoas que precisam do amor de Jesus. E o que o Senhor espera que você e eu sejamos é a essência viva dele na vida, na sociedade. Porque a nossa sociedade está vivendo, vendo, apreciando um evangelho distorcido. O evangelho que não está pregando Jesus. O evangelho que está pregando qualquer outra coisa. Mas eles querem ver Jesus. Cuidado para que os seus olhos não sejam ofuscados. O evangelho é justamente para as pessoas que são denominadas pecadores. O apóstolo Paulo falou sobre isso em Romanos 3, 21 a 24, diz assim, mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Paulo está dizendo, olha,
Sabe essa justiça que a gente encontra aqui na lei? Pois é, existe uma maior que independe da lei e independe dos profetas. A justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, não há distinção. Ou seja, todo mundo está no mesmo patamar. Está todo mundo nivelado ao mesmo nível de pecador, injusto, malvado, mal, por causa do pecado. Aí o apóstolo Paulo diz, verso 23, pois todos pecaram e estão destituídos, separados, afastados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo é que nós somos tornados justos. Em Cristo é que a gente começa a deixar de ser mal para começar a ser justificado e nos tornarmos perfeitos. Pastor, mas a gente não vai ser perfeito. Jesus disse que nós podemos ser perfeitos como o Pai é. Ou seja, começar a transformar o nosso coração, a nossa vida, até o dia em que Ele vir nos buscar e a gente se livrar dessa casca chamada corpo, receber dele um corpo glorificado e morar na eternidade. A gente vive, muitas vezes, fora desses princípios, dessa essência de João 3, porque a gente começa a se envolver muito com o sagrado e a gente esquece para que Jesus veio. Para quem e para quê. E com isso a gente começa até mesmo a afastar as pessoas. A gente começa a fazer com que o entendimento do Evangelho seja distorcido e faz com que até pessoas, ao olhar tudo isso que está acontecendo, tenham aversão ao Evangelho. Porque a gente vai sendo cegado. Mas olha, o que Cristo espera de você e de mim é que nós sejamos expressões vivas dele na sociedade. E aí Jesus vai dizendo, olha, mas para que isso aconteça, tem que acontecer uma coisinha. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Porque Nicodemos, olha, você está olhando a religião e você não está entendendo o que essa religião está fazendo com você. Então você precisa, Nicodemos, nascer de novo. Aí Nicodemos não entende o negócio. Está aí nos versos de 3 a 6, e Nicodemos diz, mas Senhor, peraí, olha o meu tamanho. Vai imaginar que Nicodemos fosse do meu tamanho. Como é que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Jesus, se fosse no dia de hoje, Nicodemos ia dizer, Jesus, eu não acredito em reencarnação, Jesus, não estou entendendo, eu acredito em ressurreição. O fariseu acreditava na ressurreição. Não estou entendendo, Jesus. E aí Jesus, é como se dissesse, Nicodemos, vou ter que desenhar para você. Eu estou admirado que você não entenda. Nicodemos, você é conhecedor da lei e dos profetas. Como que você não está entendendo? Porque Ezequiel já falou isso, Nicodemos. Lá em Ezequiel 18:31 está assim, livrem-se de todos os males vocês que cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. E Jesus vai dizer, olha, necessário vos é nascer de novo, não pela carne, mas pelo espírito e pela água. E o Ezequiel 36:26 ainda diz, darei a vocês um coração novo, e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Jesus está dizendo para Nicodemos o seguinte, Nicodemos, não adianta conhecer a lei, você tem que ter mudança, tem que ter transformação. Nicodemos, a lei, ela está aí para te mostrar que você não presta. Sem mim, ou seja, sem nascer de novo, sem entender a salvação, você só é religioso, Nicodemos. O que Jesus está dizendo é isso. O apóstolo Paulo, mais tarde, que também era um fariseu, ele entende isso. Em Romanos 12:2, ele vai dizer que a nossa mente precisa ser transformada. E aí eu entendo que não adianta só nascer de novo, eu preciso crescer. É igual uma criança, um bebezinho nasce,
Imagine você ficar só bebê. Ficar lá, daquele tamanhozinho. Daqui a 30 anos, aquele bebê continua lá com menos de 1 metro, pesando 2 quilos. Não existe. Cresce. Conforme cresce, aprende, se desenvolve. Assim somos nós. A gente nasce de novo. A gente cresce e se desenvolve. A conversa de Jesus com Nicodemos me ensina que não tem como ficar dando desculpas. Não adianta a gente chegar diante de Jesus e dizer, Jesus, olha, é o seguinte, foi assim, foi mal aí. Hoje a gente tem umas filosofias, tem algumas ideologias na nossa sociedade que vai dizendo o seguinte, a pessoa é assim porque ela nasceu assim. Já ouviu isso? Às vezes a gente fala isso. Imagine aí aquela pessoa que é de temperamento explosivo. Pensa em alguém, não olha para o lado, só pensa. E aí aquela pessoa de temperamento explosivo, aí está lá a esposa e o marido que é assim, ou o contrário. Ele fala, pô, você tem que aprender a se acalmar. E a pessoa diz assim, eu nasci assim. Legal, nasceu assim? Aí Jesus diz o seguinte, precisa nascer de novo. Se você está dizendo que nasceu assim, Jesus está dizendo, é preciso nascer de novo, é preciso mudança. É preciso transformação, não dá para ficar do mesmo jeito. É que corre na minha veia sangue tal. Não, corre na tua veia o sangue de Jesus, porque se não está correndo o sangue de Jesus aí, tem alguma coisa errada. Precisa rever a tua espiritualidade. Você ainda não se deixou nascer de novo, ainda não deixou Deus transformar teu coração e a tua vida. Aquele dia lá foi só um banho na piscina, não foi o batismo real. Precisa mudar. E a mudança leva tempo, mudança dói. Demora às vezes. Para alguns é mais rápido, para outros demora mais. E para outros talvez só no último dia de vida vai acontecer mesmo a pessoa, poxa vida, quanto tempo que eu perdi. Mas é necessário nascer de novo. Nascer de novo, que Jesus está dizendo, olha, Nicodemos, vocês precisam voltar lá para a essência do Éden. Essa essência que foi perdida, já que você conhece aí o Pentateuco, Nicodemos, lembra de Adão, lembra de Eva, antes de comerem do fruto. Lembrou? Pois é, Deus ia conversar com eles todo entardecer. Deus tinha prazer em estar com eles, e eles prazer de estarem com Deus. Deus deu autoridade para Adão, de dar nome para os animais. Deu autoridade para Eva de ser aquela que andaria junto, grudada com Adão. Mas eles perderam essa essência. Perderam a imagem de Deus. E para ter essa imagem, o Evangelho nos diz, é preciso nascer de novo. É preciso ter mudança de vida. É preciso abandonar as práticas do pecado. Porque o Evangelho, quando você vive realmente o Evangelho faz com que a gente seja confrontado com a nossa natureza egóica, que só pensa em si. Aquela natureza que só quer os prazeres. E aí quando a gente se depara com o Evangelho, ele diz, não é desse jeito, isso aí só te afasta de Deus. Isso aí só te piora. Só te torna cada vez mais imperfeito. Mas tem gente que mesmo já conhecendo o Evangelho, vive com a síndrome da Gabriela. Conhece? Os mais antigos conhecem a música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. E às vezes a gente tem essa mania, eu nasci assim. Não, não nasceu assim. Se nasceu assim, então vamos orar e você precisa nascer de novo. Deixa Deus falar contigo. Deixa o Espírito Santo falar com você. Porque, irmãos, sabe qual que é o nosso maior medo com o Evangelho? Nosso maior medo do Evangelho é porque o Evangelho revela a nossa face caída. Quando eu leio a palavra, ela começa a me mostrar quem eu realmente sou. Experimenta ler a Bíblia para você, não para o outro. Esse texto aqui serve para fulano. Não, lê para você, você que está lendo.
E ela começa a revelar quem eu sou. Olha os versos 14 a 18. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho, no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus conta a história, ele usa uma história, algo que aconteceu com Moisés, como parábola para a explicação a Nicodemos. Ele está contando uma história que está lá em Números 21, Números 21, de 1 a 8. Quando o povo fala mal de Deus, fala mal do Senhor e de Moisés. E eles ofendem Deus e ofendem Moisés. E ali eles sofrem, eles colhem com aquilo que eles plantaram. E eles começam a ser mordidos por serpentes e muita gente morre. Muita gente. E o povo vai até Moisés. E fala assim, Moisés, clama a Deus aí porque está morrendo muita gente. E Deus fala assim, faz o seguinte, Moisés. Faz uma serpente igual a essa que eles estão sendo mordidos. Põe num poste. E todo que for mordido e olhar para a serpente será curado. E aí você vai pensar, peraí, então Deus agora está autorizando a idolatria, porque eles vão adorar uma serpente? Não. Deus não autorizou a idolatria ali. O que Deus está dizendo para Moisés é o seguinte, na hora que eles olharem para aquela serpente, eles vão lembrar do pecado deles. E o pecado deles foi ter falado de mim e ter falado de você. O pecado deles foi desobediência. Então, o que a serpente revelava quando eles olhavam para a serpente? Revelava o caráter deles. Revelava o pecado deles. Irmãos, o que a cruz revela para a gente? Se você tiver um pouquinho de sensibilidade evangélica, cristã, espiritual, se você olhar para uma cruz vazia, você vai lembrar que aquela cruz está vazia, mas nela foi pendurado o Filho de Deus por causa do seu e do meu pecado. Olhar para a cruz é olhar para a minha face caída. Olhar para a cruz é relembrar que eu sou pecador, eu sou mau. A cruz, ela tem essa conotação de mostrar, de nos lembrar que Jesus morreu pelos nossos pecados. Porque se nós fôssemos tão bons assim, Jesus não precisaria vir. A gente já dava conta. Eu preciso entender que não adianta só eu crer em Jesus, eu tenho que olhar para a cruz e dizer, eu sou pecador, eu preciso de mudança. Eu preciso olhar para a cruz e permitir que o Espírito Santo de Deus me transforme. Não que eu fique acusando o outro, mas que eu pegue esse outro que é pecador, é ruim, é mau. Vem cá, vamos caminhar junto. Olha a cruz, ela está vazia. Olha o túmulo, não tem ninguém. Ele ressuscitou e ele vai caminhar com você. João 3 nos mostra o amor de Jesus por nós, a sua missão. João 3, João está mostrando que a essência da missão de Jesus. Jesus veio para os maus, para os imperfeitos. Ele se tornou homem, humano, ele se tornou humano, para que o humano se tornasse como ele. Por isso ele veio. Para que você e eu pudéssemos ser como ele. Amados do Pai, justificados. João 3 não mostra um Deus mimado. João 3 não revela um Deus que está emburrado no trono porque ninguém adora. João 3 nos mostra um Deus que ama a sua criação ao ponto de morrer na cruz.
E a cruz revela a nossa face. Revela que nós precisamos dele. O evangelho é para os maus. E aí eu te pergunto, você é bom ou você é mau? Nós estamos nos tornando bons. Não por nós, mas por Cristo em nós. Por Ele em nós. Porque sem Ele, nós somos maus. E o maior desejo dele, por você e por mim, é que nós sejamos parecidos com Ele. E levemos outros juntos. Eu queria orar com você e por você nessa noite. Se você ainda não conhece esse Jesus como Senhor da sua vida, se o teu coração ainda não pertence a Ele, você ainda está na lista dos maus, dos imperfeitos. E Ele quer mudar isso hoje. Ele quer transformar o seu coração e a sua vida. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, que olhou para mim, um imperfeito, um mau, e mandou o seu Filho único, o Deus que se fez homem, para que o homem pudesse se tornar perfeito, pudesse voltar à essência perdida do Éden, pudesse ter relacionamento com o Senhor novamente, pudesse ser chamado de justo, de filho, e nós pudéssemos hoje chamar de Abba, nosso paizinho. Pai, sonde os nossos corações nessa noite. Não permita, ó Deus, que o conhecimento nos segue. Se alguém ainda acha que nasceu assim, que possa nessa noite nascer de novo. E que possamos sempre, ó Pai, ser confrontado pela cruz, relembrando, nos vendo, observando a nossa face caída e recebendo do Senhor o perdão. Abençoe teu povo, ó Deus. Nos conceda uma noite de paz e uma semana, Senhor, cheia do teu amor. É assim que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém e amém.